Então, está entrando para vocês a apresentação sobre o tema de hoje, saúde e segurança do trabalho. Podemos também usar essa sigla, SST. Então, antes de entrar propriamente no tema, eu quero relembrar qual é o nosso objetivo fim da administração de recursos humanos ou gestão de pessoas. Nós queremos contribuir para a organização, né, para que ela obtenha um nível satisfatório de produtividade, para que ela alcance os seus resultados. E como nós fazemos isso? Atraindo, mantendo e mobilizando pessoas. Então, nós tentamos captar do mercado os melhores talentos, nós queremos que esses talentos se mantenham, né, ou seja, que as pessoas entrem e não vão embora na primeira semana, ou no primeiro mês, que elas fiquem um período razoável de tempo trabalhando na empresa, e de forma também motivada, que elas estejam estimuladas e dando o melhor de si. Esse é o mundo ideal, né? É isso que a gente quer. Então, relembrando que a manutenção de RH significa manter pessoas motivadas, remuneradas, saudáveis e seguras na organização. E aí eu grafei aqui, né, com letras garrafais, saudáveis e seguras, é nosso objetivo. Não adianta termos os melhores talentos e esses talentos terem problemas do tipo doenças, acidentes, virem a se afastar, porque aí a gente não vai contar com esses talentos no nosso dia a dia. É importante que a gente possa contar com eles. Então, a saúde, a segurança do trabalho são atividades que integram esse subsistema de manutenção de recursos humanos, colaboram para manter essas pessoas, pelo menos saudáveis e mais seguras. Então, trazendo aqui um pouco o que é a segurança do trabalho, muitas vezes quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente já pensa no equipamento de proteção individual, o EPI, mas a segurança do trabalho é muito mais do que o EPI. Inclusive, a gente vai ver que o EPI é a última opção que nós temos, né? A segurança do trabalho, nós podemos defini-la como um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e até mesmo psicológicas, usadas para prevenir acidentes, seja eliminando condições inseguras do ambiente, seja instruindo ou até mesmo convencendo as pessoas da utilização das práticas preventivas. Então, veja que passam muito pela segurança do trabalho a questão dessa abordagem ao trabalhador, do treinamento, da questão técnica também, desse conhecimento técnico dos ambientes de trabalho. Então, eu diria assim que é uma área multidisciplinar, né? A gente tem várias medidas envolvidas. E claro que a gente vai defender que é necessário que haja uma política de segurança do trabalho que reflita a preocupação da empresa com o assunto. Ah, mas a pequena empresa não define políticas, né? Claro, a pequena empresa, as políticas da pequena empresa estão na cabeça do dono, né? Estão nos seus princípios. Mas quando a empresa começa a crescer um pouco mais, é importante que ela se estruture, e que ela tenha essas definições, seja a política de qualidade, a política de meio ambiente que ela vai ter, a política de atendimento e a política também de segurança do trabalho, onde vai estar expressa a preocupação dela com esse assunto. Normalmente, pesquisando em grandes empresas, nos sites, até a gente encontra essas políticas, esses documentos divulgados, que muitas vezes as empresas até usam como para beneficiar a sua imagem, né? Então, fazem a divulgação desses documentos. Importante destacar também que a segurança do trabalho tem todo um aspecto legal. É uma área regida pela CLT, em primeiro lugar, e complementada pelas NRs, né, as normas regulamentadoras. Então, aquele site que eu passei para vocês, né, para quem, se vocês esquecerem, vocês podem sempre procurar por trabalho.gov.br, né, que aí vai redirecionando e vocês chegam até a parte das normas regulamentadoras. Então, só para trazer também que a segurança do trabalho tem uma previsão legal na Constituição Federal, onde no artigo 7º consta que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social, e aí tem uma lista lá com vários direitos, e lá no 22º item está escrito ali, ó, redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, nós, trabalhadores, temos direito a trabalhar em um local que procure reduzir os riscos. E, para isso, tem normas. Né? Então, é isso que a Constituição Federal de 88 traz em relação à segurança do trabalho. Mas, se a gente não se convencer só pela legislação, nós podemos utilizar outros argumentos, como a possibilidade da empresa ter perdas pessoais. Né? Qual é a empresa que quer ser conhecida como aquela em que tem trabalhadores doentes, acidentados, ou que venham a falecer por um acidente de trabalho, no local de trabalho? São perdas que muitas vezes não tem nem como se mensurar. Deixa eu voltar aqui que eu estou liberando a entrada de colega. E também são perdas que podem gerar também um impacto financeiro, seja por perda de produtividade, por ter que parar, fechar a empresa, a linha de produção, ter que arcar com uma indenização trabalhista, né, com uma ação, enfim, alguma questão assim. Também elevação de prêmios de seguradoras, no sentido de que se a empresa não adota práticas de segurança quando ela for fazer o seu seguro, não sei se tem aqui na turma tem alguém que trabalha nessa área, às vezes tem, provavelmente o seguro da empresa vai ser mais caro, porque ela não está trabalhando na prevenção, né? E problemas legais e de imagem, de responsabilidade social, enfim, são também razões para que a empresa tenha um programa de segurança, além de toda exigência legal que tenha previsão, né, na legislação brasileira. E quanto à parte de saúde? Bom, a saúde anda junto com a segurança. E quando a gente fala de saúde no ambiente de trabalho, então a gente está falando de uma área chamada saúde ocupacional, né, no sentido das ocupações ou do trabalho mesmo, que tem por objetivo eliminar causas das doenças profissionais, reduzir efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou com deficiências. Então, é um objetivo da saúde se preocupar com a questão, né, de que o trabalho, ele não venha a agravar uma lesão ou uma doença que a pessoa já tenha, ou que venha também a agravar uma deficiência, fazer adaptação, né, do ambiente de trabalho para a pessoa com deficiência. Tudo isso é objetivo da saúde ocupacional. Também fazer a manutenção da saúde dos trabalhadores por meio do controle do ambiente de trabalho, por aplicação dos exames médicos também. Então, toda essa parte, né, de controle da saúde do ambiente dos trabalhadores. Então, como alcançar esses objetivos, né, integrados da saúde e da segurança? Em primeiro lugar, é a educação, como sempre, né, a educação dos trabalhadores, indicando os perigos, ensinando como evitá-los, e é uma educação constante, gente, não é porque a gente deu um treinamento uma vez na vida que acabou, não, esse treinamento ele tem que ser contínuo, volta e meia a gente tem que treinar novamente, inclusive alguns têm previsão legal para que ocorram, né? Constante estado de alerta contra riscos, estudos e observações de novos processos ou materiais, então vai entrar um novo material na linha de produção, uma nova máquina, uma nova tecnologia, tem que se estudar, junto com a engenharia, que riscos essa máquina ou essa tecnologia pode gerar no trabalhador, e o que a empresa vai fazer para prevenir ou minimizar esses riscos. Fazendo estudos e controles das condições de trabalho também, e implantando as medidas, que são coletivas, administrativas e individuais, necessariamente nessa ordem. O que eu quero dizer com isso? Que uma medida coletiva vai beneficiar a coletividade, ou seja, todas as pessoas que transitam ou que trabalham naquele ambiente, como, por exemplo, um exaustor, alguma coisa assim que vai captar os gases, né, que vai ventilar aquele local em que as pessoas estão. Então, essa é uma medida coletiva, não dependo da boa vontade, ou não é algo que eu vou afixar no trabalhador, eu vou colocar no ambiente para que melhore aquele ambiente físico. Mas posso também adotar uma medida administrativa, dependendo do agente que eu tenho ali, eu posso fazer um rodízio dos funcionários, diminuir o tempo de exposição deles.
E por último, não tendo muita alternativa, aí sim aplicar uma medida individual, que é o famoso EPI, equipamento de proteção individual. E esse sim vai ir no trabalhador. E esse que eu vou ter que ensinar ele, que eu vou ter que treinar, que eu vou ter que cobrar o uso, né? E que a gente sabe como é difícil, a gente está vendo aí as pessoas na rua sem máscara, usando máscara de forma inadequada. Então, vocês imaginem outros EPIs, ou como se dá isso no ambiente de trabalho, que não é uma questão nada fácil, né? E a gente acaba dependendo muito, assim, da boa vontade do trabalhador também se cuidar, né? É algo bem complexo. Bom, falei antes que toda a segurança do trabalho tem a previsão legal, então a gente usa muito as normas regulamentadoras, que são as NRs, que são as legislações, né, complementares. Aqui eu tinha colocado aqui que são 36, mas vocês já podem atualizar o material, que são 37 já, né? E essas normas também, neste último governo, elas estão sofrendo um processo de atualização. Obviamente, nós, como profissionais da área da administração, não temos necessidade de conhecer todas essas normas. E se a gente tiver interesse ou precisar, a gente vai lá no site do governo e vai buscar a norma atualizada. Mas a gente que transita e atua na área de gestão de pessoas, é interessante que a gente tenha um conhecimento de algumas, pelo menos saber do que se trata. Não na profundidade que um técnico, um engenheiro de segurança do trabalho vai estudar no seu curso, mas uma noção. Então, eu listei aqui aquelas que eu considero as principais, inclusive duas a gente já abordou no nosso componente, que foram as normas 15 e 16, né, de atividades e operações insalubres e perigosas, a gente falou um pouquinho quando tratou da questão da remuneração, e as outras ainda não, então estou trazendo aqui para vocês. Começando com o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, aqui no slide está colado exatamente como diz na norma. O que a norma diz? Que a empresa tem que ter esse programa. O que é um programa na área da segurança? Em geral, é um documento, um livrinho, um documento, enfim, um arquivo, onde constam lá algumas questões técnicas. Nesse caso, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais mostra todo o mapeamento dos riscos que estão presentes nos ambientes de trabalho da empresa, e o que a empresa vai fazer, né, para tentar eliminar ou diminuir esses riscos. Então, ali está tudo expresso. Quem faz? Bom, a norma diz que quem faz ou é uma equipe especializada, um profissional especializado, no caso, em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que pode ser o SESMIT, que é interno da empresa, ou profissionais dessa área externos, então, normalmente, a empresa contrata um terceiro para desenvolver esse programa, ou pessoa ou equipe de pessoas que sejam capazes de desenvolver. Então, a legislação deixa, assim, que a empresa defina, né, quem vai fazer este programa. Tá? E ali vai estar, então, vão estar mapeados esses riscos. Eu diria que é o ponto de partida, né, para a gente entender um pouquinho mais essa área da segurança. Passando aqui, o SESMIT. O SESMIT está descrito na norma regulamentadora número 4, NR4. O que é o SESMIT? O SESMIT é o grupo de profissionais da área da segurança do trabalho e da medicina que a empresa deve ter ou não, né? Então, vocês sabem que algumas empresas têm médico do trabalho, a maioria das empresas não tem. Muitas têm técnico de segurança do trabalho, várias não têm. Então, o que diz, né, qual é o quadro do SESMIT, que profissionais a empresa tem que ter? Bom, tem dois critérios utilizados para a definição desse quadro. Primeiro, número de empregados que a empresa tem, então, quanto maior a empresa, né, em relação ao número de trabalhadores, maior a exigência de SESMIT. E o grau de risco, né, preponderante da empresa. Então, o grau de risco vai de 1 a 4, sendo 1 o risco menor e 4 o mais alto, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. Então, esse risco, ele já é tabelado, gente. Então, não é o empregador que vai dizer, minha empresa é do grau 1. Não, ele não vai dizer nada, né? O que tem é o registro da empresa, as atividades que ela faz, o CNPJ, enfim, tudo a empresa registrada,
e conforme as atividades que ela coloca lá, já tem o grau de risco pré-pronto, diria assim, né? Então, isso aí tem lá, tem na CNAE, tem nessa norma 4 a gente encontra também. Então, ali tem alguns exemplos, né, de empresas de grau 1, 2, 3 e 4, vocês podem observar que o grau 4 é de indústria, em geral, indústria pesada, né, que oferece mais riscos aos trabalhadores. Enquanto empresas de grau 1 são empresas mais com serviços administrativos e que não tem tanto risco, né, ao trabalhador. Bom, e aí a gente vai cruzar esses dois critérios. E é colocado, então, na NR4, esse quadro. Esse é o quadro básico, né, do dimensionamento do SESMIT. Então, como é que eu faço esse quadro? Decoro? Não, né, ninguém vai decorar número nenhum. A gente usa ele, a gente consulta ele para saber se a gente vai ter que ter esses profissionais ou não. Ah, mas eu quero ter um médico do trabalho, eu, empresa, quero ter. Ok, contrato, pode ter. Mas você só vai precisar ter nessas condições, né? Então, se a empresa tiver grau 1 e mais de 2.000 funcionários, se a empresa tiver grau 3 e mais de 501 funcionários, enfim, eu tenho que fazer esse cruzamento de as faixas, né, de número de funcionários e os graus de risco. E vocês podem observar que nesse quadro ainda tem alguns locais com asterisco. Esse asterisco significa tempo parcial, mínimo 3 horas. Significa que esses que estão assinalados com asterisco, esse profissional não precisa trabalhar 8 horas por dia na empresa. Ele pode, de acordo com a legislação, ser contratado por um trabalho só de 3 horas diária. Então, isso acontece em alguns casos, ali para engenheiro de segurança do trabalho, e muito comum, né, para médico do trabalho. E tem uma outra observação ali interessante, que na coluna bem lá embaixo, na direita, que diz que hospitais, ambulatórios, maternidade, casas de saúde, repouso, clínicas, etc., com mais de 500 empregados, deverão ainda contratar um enfermeiro em tempo integral. Obviamente, né, pessoal, esses hospitais, enfim, esse tipo de empresa trabalha 24 horas, os riscos são muitos, né, então tem que ter um enfermeiro do trabalho em tempo integral, né, para atender os trabalhadores de acordo com a legislação. Isso se tiver mais de 500. Então, esse quadro nos dá essa noção geral desses profissionais. Estou tentando passar aqui, mas o computador está travando bastante. Vamos lá. Agora sim, a NR5, a CIPA, talvez alguns de vocês já tenham sido de CIPA, ou tenham ouvido falar, né? Então, o que faz a CIPA? A CIPA é uma parceira do órgão de segurança da empresa, quando ele existir. Muitas vezes a empresa tem CIPA e não tem o SESMIT, tá? E a CIPA é quase que cá entre nós, um dedo duro, né? Porque ela é a visão do trabalhador, muitas vezes, em relação à sua segurança. Ela aponta aquilo que está em desacordo, não conforme, solicita providências, solicita para o órgão de segurança as soluções. Quem faz parte da CIPA? Representantes dos empregados e dos empregadores. Os representantes dos empregados têm que ser eleitos pelos colegas, então tem que ter uma eleição. E os representantes dos empregadores são escolhidos só liberando aqui a colega, são escolhidos pelo próprio empregador. Tá? Qual a diferença? Os representantes da CIPA, eleitos pelos colegas, eles têm estabilidade no emprego, ou seja, 1 ano durante o mandato da CIPA e mais 1 ano após o mandato. Para que essa estabilidade? Para dar mais segurança, né, para que a CIPA possa exercer o seu trabalho com tranquilidade. E o representante do empregador tem estabilidade? Não, esse não tem. Mas provavelmente o empregador já designou, né, aquela pessoa ou aquelas pessoas, porque não pensa em demiti-las, né, não almeja isso nesse tempo. Então, só para deixar registrado aqui, a CIPA também tem regida pela CLT, regulamentada pela NR5, e qual o número de cipeiros, ou seja, as pessoas que fazem parte dessa comissão. Mesma coisa que o SESMIT, depende do número total de empregados e do grau de risco. Só que não tem uma tabelinha tão simples quanto a do SESMIT, né? A do SESMIT como a gente viu há pouco, vai ali, cruza o grau de risco com o número de funcionários, a gente já tem a resposta. Na CIPA, não, porque vai ter vários, o que eles chamam de grupos de CIPA.
Então, quando vocês acessarem a norma NR5 para fazer aquela atividade que está lá no Moodle, vocês vão verificar que tem que procurar primeiro qual o grupo de CIPA, então a gente tem que saber que tipo de negócio é, qual o grau de risco, daí localizar ali não é uma questão tão simples, mas olhando na norma, a gente consegue fazer essa consulta, tá? Então, é o desafio, tá, gente? Depois eu vou corrigir, vou dar a resposta para vocês, obviamente. Passando lá para agora a NR7, o PCMSO. Vocês observem que tem muitas siglas nessa área. Então, o PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou seja, programa médico da empresa. Quem coordena, quem monta, é um médico do trabalho, pertencente ou não ao quadro de funcionários. Então, quando a empresa não tem um médico próprio, ela contrata, né, uma clínica com médico do trabalho para fazer essa atividade. Então, o que faz esse programa? Ele é muito baseado no PPRA, aquele dos riscos. Só que lembrem que o PPRA, qualquer pessoa, a critério do empregador, poderia elaborar o programa. O PCMSO não, é um programa médico. Então, é um médico que vai analisar o PPRA, que vai verificar quais os riscos que estão lá elencados e para aqueles riscos, quais exames de saúde ele vai pedir para os funcionários, de quanto em quanto tempo, periódico, né? Se vai ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, tudo isso é o médico que define e ele que coloca nesse programa. Então, o PCMSO analisa a relação saúde-trabalho, tem caráter prevencionista, sempre, né, dentro do possível, e diagnostica as moléstias. E avalia também, periodicamente, a saúde dos trabalhadores por meio dos exames. Quais exames? Tem vários, provavelmente vocês conhecem, então só para a gente deixar registrado, os exames admissionais, que devem ser feitos após a seleção, né, do funcionário e antes da contratação. Então, não me coloquem a pessoa para trabalhar sem ter o contrato assinado, a carteira assinada e o exame feito com o resultado apto. Então, a pessoa tem que estar apta para aquela função. Isso é muito importante. E assim como quando ela sai, ela vai fazer o exame demissional. Né? Então, assim como a gente quer saber se a pessoa tem condição, né, para ingressar na empresa, a gente tem que saber se a empresa está devolvendo a pessoa ao mercado, né, em condição de saúde também. Ou se ela não teve, né, um adoecimento, um agravamento de alguma questão de saúde. Ela só não vai fazer o exame demissional se o exame periódico dela, ela fez há pouco tempo. Aí tem um período lá que ela pode aproveitar o periódico, que estaria válido ainda, né? E não precisa, poderia ser dispensada do demissional. Então, isso é muito importante. Outros exames que existem são de retorno ao trabalho, que é aquele feito pelo INSS, quando a pessoa se afasta, depois o INSS tem que ver se a pessoa pode voltar ou não. Exames de mudança de cargo, quando implica em mudança de risco. Então, eu sou secretária e agora eu passei num recrutamento interno, fui promovida a soldador. É totalmente diferente, os riscos são outros. Então, com certeza, eu vou ter que fazer um exame médico, é como se estivesse contratando um funcionário de fora, para ver se eu estou apta a ser soldador do ponto de vista de saúde, né, dentro da empresa. Os exames periódicos, que eu comentei há pouco também, né, com uma certa periodicidade, e exames complementares, que são aqueles que o médico solicitar para avaliar, né, a saúde dos funcionários para determinados cargos e funções dentro da empresa. Bom, vamos avançando um pouquinho, depois a gente vai abrir aí, porque é um assunto que dá bastante, né, conversa. Primeiro, equipamentos de proteção. Os EPIs, falamos também um pouco antes, né, é o equipamento de proteção individual, há uma previsão de EPI na NR6, e o básico, né, que a gente tem que saber, o empregador deve fornecê-lo gratuitamente aos empregados, deve treiná-los, ensinar a usar, pegar a assinatura, né, que a pessoa recebeu, etc, etc. O empregado, por sua vez, deve zelar pela condição desse equipamento, né, então tem que cuidar, se quebrar, estragar, tem que solicitar a troca. Então, os dois têm a sua parte, tá? Então, aqui temos alguns exemplos, né, protetor auricular, luva, capacete, óculos e por aí vai.
Portanto, EPI colocado diretamente no empregado. Diferente do EPC, que vai ser o equipamento de proteção coletiva, e que vai ser colocado no ambiente, e que todos nós também conhecemos, como exemplos, cones de sinalização, fita zebrada, fita de demarcação, grades de proteção, que vão proteger a coletividade das pessoas, né? Bom, coloquei aqui no slide também, para a gente ter registrado as duas normas que eu comentei antes, né, que a gente já tratou, a NR15, da insalubridade, e a NR16, da periculosidade. Então, só copiei aqui o que estava na norma, só para a gente lembrar que trabalho insalubre, também ele vai gerar um adicional que a pessoa vai receber, tem graus, os graus são baseados no salário mínimo regional, e por aí vai, né? E tem os agentes previstos na norma que vão caracterizar este trabalho, né, em atividades e operações insalubres. Da mesma forma, as atividades e operações perigosas, só que estão expressas na NR16, e a forma de cálculo é diferente, né? Então, para a periculosidade, nós temos um adicional de 30%, que não é incidente sobre o salário mínimo, mas sim sobre o salário da pessoa, né? Então, difere um pouquinho. E as atividades periculosas ou perigosas, também que estão previstas na norma, estão aqui relacionadas. Então, só para frisar, né, faz parte aí do rol, né, de NRs e, enfim, da segurança do trabalho, que é conhecimento básico que a gente precisa ter como profissionais da área administrativa. Bom, avançando um pouquinho, vamos falar um pouco sobre prevenção e combate a incêndios. Tem uma norma, uma NR sobre isso, que é a NR 23. Essa NR, se vocês entrarem ali no site do governo, vocês vão verificar que ela tem apenas uma página. Por quê? A norma basicamente diz que quem legisla sobre prevenção de incêndios são os estados e municípios. Então, tirou, né, de algo que seria algo nacional para algo mais regionalizado. E no Rio Grande do Sul, então, nós temos desde o final de 2013 a famosa Lei Kiss, que surgiu, então, em decorrência, né, da tragédia na Boate Kiss. E depois foram feitas atualizações desta norma. Então, essa lei, ela define, então, dá todo o detalhamento de como é que deve ser a segurança, a prevenção contra incêndio nas edificações e áreas de risco no Rio Grande do Sul. Então, entende-se por edificações todos os estabelecimentos comerciais, industriais, escritórios, e também prédios residenciais, condomínios residenciais. Só não entra aqui a casa, né, a casa individual ali, unifamiliar que a gente chama, mas tudo entra aqui, tá? E então aqui nessa legislação vai estar definido conforme andares, a área, o que faz aquela empresa, enfim, o que ela tem que ter em termos de prevenção e combate a incêndio. Um dos itens, além de extintores, muitas vezes hidrantes em alguns casos, né, um dos itens que é interessante, que a gente se envolve bastante enquanto RH, é a questão da brigada de incêndio. Essa brigada de incêndio, então algumas edificações têm que ter, e aí, portanto, algumas empresas, é um grupo de funcionários treinados para um primeiro combate a incêndio. Então, se houver dentro da empresa um princípio de incêndio, nós temos funcionários, né, treinados, que são os brigadistas, que vão já atuar nesse princípio de incêndio. E também vão trabalhar na questão do treinamento dos demais funcionários, nas simulações, atendimento a emergências. Então, é um grupo que ajuda bastante, né, nessas situações. No caso de prédios de moradia residenciais, muitos prédios têm que ter a brigada. Se é um prédio muito grande, né, de acordo com a legislação e tal, tem que ter a brigada. Nesse caso, não seria por funcionários do prédio, seria por moradores mesmo, que terão que ser treinados para serem os brigadistas do prédio. Então, é algo bem interessante, a gente da gestão de pessoas acompanha essa questão e acaba se envolvendo justamente pela questão do treinamento que a brigada tem que fazer e promover dentro da organização. Então, coloquei aqui como conhecimento geral, né, quando a gente trata de incêndio, as classes de incêndio. Obviamente, isso aqui não vai ser cobrado de vocês. O pessoal sabe, né, que se a gente estivesse no presencial, eu ia levar vocês para
passear pelo prédio, a gente dá uma olhada nos extintores, nos hidrantes, verificar os tipos diferentes, mas, infelizmente, estamos limitados neste momento. O importante é a gente saber que existem extintores mais adequados para cada tipo de fogo, digamos assim, né? Então, que a gente tem que usar o extintor apropriado. Então, deixei ali mais como curiosidade mesmo. E, por fim, né, para a gente fechar essa parte, essas noções básicas, falar um pouquinho sobre o acidente de trabalho, né? Claro que a gente falou de tudo isso antes para tentar evitar o acidente, é o nosso objetivo, mas se ele acontecer, para a gente tratá-lo, né, da forma correta. Então, um acidente de trabalho é aquele decorrente do trabalho e que provoca direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença, que pode determinar morte, perda total ou parcial, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, tem vários desdobramentos, né, um acidente. E que também pode ser típico, atípico ou de trajeto. A gente já vai ver o que é isso. E também são considerados acidentes as doenças, tanto as doenças profissionais, que são aquelas provocadas pelo tipo de trabalho, como as doenças do trabalho. Então, isso é uma diferenciação técnica, né? Mas são todas provocadas, enfim, em decorrente do trabalho, né? Então, as doenças do trabalho provocadas pelas condições de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre os acidentes típicos, atípicos ou de trajeto. E eu quero começar invertendo um pouco a ordem, falando sobre o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre no percurso habitual da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Então, quando a pessoa está indo para o trabalho ou retornando dele no percurso habitual. Então, não é assim, saí do trabalho, fui no colégio buscar meu filho, fui no instituto estudar, fui não sei mais aonde, depois voltei para casa, porque aí saiu da rota. Se acontecer um acidente comigo, é um acidente, mas aí vai ser difícil caracterizar como um acidente de trabalho do tipo de trajeto. Então, hoje o que mais importa é a rota, e não tanto o tempo, como alguns falavam, que tinha que ser em 1 hora depois que terminou o expediente, ou 2 horas. Depende, né, porque pega uma grande cidade como São Paulo, tem gente que demora 3 horas ou mais até para chegar na sua casa. Bom, fora esse de trajeto, daí a gente tem um acidente no trabalho mesmo, né? Então, o típico e o atípico, e a única diferença é que o típico é algo muito relacionado à função da pessoa, né? Então, voltando, por exemplo, do soldador, um acidente ali com a solda que vem acontecer, talvez possa ser caracterizado como um acidente típico. Enquanto que o acidente atípico é aquele acidente mais genérico, como já aconteceu comigo, que escorreguei no corredor do instituto e caí, bati a cabeça, enfim. Mas tô bem, né? Tô viva até hoje. Mas é um acidente atípico, porque aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com um de vocês que nem funcionários talvez são, né, do instituto, ou com qualquer outra pessoa que estão visitando. Então, aqui não tem uma relação direta com a atividade da pessoa, é apenas essa distinção. E a outra classificação é em relação ao que o acidente gera, né? Um acidente, tem acidentes simples ou de menor gravidade, que não vão gerar um afastamento daquela pessoa. Então, a pessoa se acidenta, vai para o ambulatório, se medica, enfim, tem um atendimento e já volta a trabalhar ou volta no dia seguinte. Já o acidente com afastamento, pode ser que a pessoa se afaste 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15, 30, 1 ano, eternamente, né? Então, tem vários tempos, assim, digamos que isso pode acontecer. Então, nós podemos falar de uma incapacidade temporária, quando o trabalhador vai perder essa capacidade para o trabalho, normalmente por menos de 1 ano, mas não é assim um fim, né? É um tempo que ele perde a capacidade, depois ele se recupera e retorna com a sua capacidade para o trabalho. E nós podemos ter uma incapacidade permanente, né? Quando há uma redução permanente da capacidade para o trabalho, por exemplo, parcial, quando a pessoa tem a sua visão afetada por um acidente de trabalho, digamos assim. Mas ela continua enxergando, só que enxerga menos. Então, ela tem uma incapacidade permanente, não vai voltar, e é parcial. Mas ela pode ter uma incapacidade permanente total, como, por exemplo, perder toda a visão, ou perder
pernas, né, perder a sua mobilidade, enfim, tá? Então, esse seria um acidente de grande gravidade. E a morte, né, que até onde me consta, não tem volta, tá? Então, claro que é o acidente pior de todos, que a gente quer evitar muitas vezes, né? Mas a gente tem que acabar estudando, né, quando existem acidentes na empresa, as causas dos acidentes, com que frequência eles ocorrem, qual a gravidade, para fazer um trabalho verdadeiramente prevencionista. E as causas dos acidentes podem ser várias, né? Aqui a gente tem essa classificação do ato inseguro e da condição insegura. Há quem vá defender que não existe o ato inseguro, ou seja, aquele provocado pelo trabalhador, porque sempre seria, digamos assim, por culpa, né, ou gerado pela empresa e não pelo trabalhador. De qualquer forma, eu trouxe aqui para depois a gente discutir que muitas vezes a gente tem essa postura, né, enquanto pessoas, de excesso de confiança, cansaço, distração, falta de experiência, inadaptação ao trabalho, não uso do equipamento, que a empresa me ensinou, me ofereceu o equipamento, etc, etc, e mesmo assim eu não usei, né? Então, tem essas situações aí que pode estar contribuindo para as causas dos acidentes. E a condição insegura, que é o que mais ocorre também, né? Então, por que eu escorreguei no piso do instituto? Ah, porque o piso estava escorregadio. Por que ele estava escorregadio? Porque o pessoal da limpeza encerou demais. Por que o pessoal da limpeza encerou demais? A gente vai fazendo a investigação desse acidente. Ah, porque usou o produto inadequado, não houve treinamento. Mas teve alguma outra coisa que contribuiu? Sim, a Bianca andou com pressa, caminhando de salto alto no piso encerado, né? Então, muitas vezes é toda uma conjuntura e que vai gerar o acidente. Se a gente for fazer uma analogia que é muito semelhante ao que se discute em relação a acidentes de trânsito, né, que muitas vezes tem ali a condição do ambiente, tem a questão, né, na postura do motorista, enfim, né? E aí eu trouxe a piadinha ali para a gente falar também um pouquinho, né? Capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo, e o tijolinho vindo direto na cabeça. E aí eu pergunto, se esse rapaz ali loiro estivesse utilizando o capacete, evitaria cair o tijolo? É essa questão que a gente coloca. Será que o EPI vai evitar o acidente? Provavelmente não. Ah, mas talvez a pancada que ele vai levar do tijolo na cabeça talvez proteja um pouco, né? Ele não vai ficar, né, tão mal. Então, são coisas aí para a gente discutir, né, em relação à segurança e à saúde do trabalhador, e que agora, nesse momento também de pandemia, muita coisa está mudando, enfim, né? Os profissionais da saúde aí estão alvo de doenças, tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou encerrar por aqui, para a gente ainda ter algum tempinho, né? Senão não dá mais tempo. Deixa eu tirar aqui a gravação.